Radar Político. Já vamos pegar carona direto nesse tema da Bárbara Baião. Fernando Molica e Caio Junqueira já na linha comigo para o Radar Político. Molica, eu já começo com você. Afinal de contas, o PT... Eu tinha entendido que o PT já estava com a candidatura do Baleia Rossi. Aí agora volta atrás. Parece que nós vamos assistir idas e vindas várias vezes até chegar o dia da eleição, é isso? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. É mais ou menos. É o seguinte, ontem eu conversei com o Enio Verri, que é o líder da bancada do PT na Câmara. O que ele disse é o seguinte: está certo que o PT não vai apoiar a candidatura do Arthur Lira, né, que é o candidato apoiado pelo Palácio do Planalto. O PT vai ficar neste bloco, no bloco aí que foi articulado pelo Rodrigo Maia. Isso é certo. Aí vem a questão: se o PT vai apoiar a candidatura do Baleia Rossi ou se lança com outros partidos da esquerda uma segunda candidatura de partidos também integrantes do bloco, mas de partidos de esquerda, e esta segunda candidatura pode ou não ir para a eleição. Pode ser que na última hora ela seja retirada ou não. Então há essa discussão dentro do PT. A reunião ontem durou 3 horas e meia. Reunião PT clássico ali, PT raiz, né? A tendência, de acordo com com outros deputados, é que o PT anuncie logo o apoio à candidatura do Baleia Rossi. Ainda há negociações sendo feitas com o próprio Baleia Rossi, o Caio vai detalhar melhor isso, até algumas exigências, ou nem não chega a ser exigências, mas algumas conversas, alguns pedidos. O Caio já citou que ontem à noite eu também conversei com outro deputado que me confirmou essa informação, que deixo aí para o Caio, que ele foi o primeiro a tratar dela. Então, há uma negociação em curso, a tendência é um apoio ao Baleia. Agora, o que está certo é que não vai apoiar a candidatura do Arthur Lira, mas sempre lembrando, na hora H, o voto é secreto, Thaís. Caio, já passo a bola para você já pegar daí e falar da sua apuração e tua análise. Bom dia, Thaís. Bom dia, Molica. É o seguinte, né? O PT sentiu, vamos dizer assim, a pressão de baixo, né? Pressão das suas bases de ter um apoio de graça para o Baleia Rossi, pro Baleia Rossi mesmo, né? Que é do MDB, muito ligado a Michel Temer, que liderou ali o processo de deposição, de impeachment da Dilma Rousseff. Então, de 10 dias para cá, de uma semana para cá, cada vez mais nas reuniões ali do partido, do Partido dos Trabalhadores, estão crescendo ali as condições para manifestar esse apoio. Então teve um primeiro manifesto no começo da semana, que foi o manifesto das oposições, que eram muitas questões internas ali, de oposição interna da Câmara dos Deputados, ou seja, abertura de CPI, pautar projetos, relatorias, convocação de ministros. Qual que é a leitura do PT? Tem que aumentar o preço. E aumentar o preço com uma agenda mais à esquerda, mais à oposição, de uma oposição mais forte ao presidente Jair Bolsonaro, e aí que pintou na mesa de negociação que o Baleia Rossi, uma vez eleito, analise os processos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. São 51 processos hoje, o Rodrigo Maia ignorou todos eles, né, sob a justificativa de que nunca houve ambiente político para o impeachment do Bolsonaro. E agora o PT está trazendo isso na mesa de negociação. Fala, Baleia, você precisa pelo menos analisar. Não pode sentar em cima, como o Rodrigo Maia fez, e deixar o presidente solto para correr. E isso está sendo negociado, né? Vai ter uma reunião do PT com o Baleia hoje e amanhã de novo. Segunda, o PT volta a se reunir. Mas a leitura geral é isso. Eles estão aumentando o preço desse apoio e tentando puxar o Baleia mais para a oposição, né? O Baleia é um sujeito cordato, é um sujeito habilidoso, ele não é um sujeito agressivo que faz a política do confronto. E o que o PT está tentando fazer é puxar ele para esse lado, dando em troca esses 53 votos aí, que é a maior bancada da Câmara. Muito bem. Molica,
Mudando um pouco de assunto, mas no mesmo fio da meada, tem outras articulações políticas acontecendo, além da discussão da eleição no Congresso, que tem a ver com a pandemia. Por exemplo, a pressão dos governadores para a extensão do estado de calamidade pública. Agora vai todo mundo sentir na pele, afinal de contas, o que vai acontecer com a economia em janeiro, quando acabar o auxílio emergencial e todos os outros programas que o governo fez. A discussão também se os estados vão conseguir fazer o seu próprio programa de vacinação ou vão ter que aguardar uma decisão do governo federal. Quer dizer, tem várias nuances aí do ponto de vista econômico, do ponto de vista sanitário também, de saúde, de imunização, que estão esquentando muito o debate político, né? Pois é, ontem a Thaís Ardec, nossa colega, trouxe aquela informação de que governadores estão pressionando o governo federal para que haja uma prorrogação do estado de calamidade, inclusive porque ele, além da questão do pagamento do auxílio emergencial, né, que foi viabilizado por isso, é o estado de calamidade, a lei que trata de providências em relação à pandemia, essa lei de fevereiro, assinada aí pelo presidente Jair Bolsonaro, aprovada pelo Congresso, ela diz que ela dura enquanto estiver vigente o decreto legislativo número 6, que é o tal decreto legislativo que criou o estado de calamidade. Essa lei, por exemplo, que permite a possibilidade de utilização no Brasil de vacinas que tenham sido aprovadas por agências regulatórias da China, Japão, União Europeia e Estados Unidos. Então, isso está preocupando muito os governadores. Agora, eu falei com o governador do Maranhão, Flávio Dino, que afastou um pouco esse risco na questão específica da lei, em relação à pandemia. Ele ressaltou que o decreto legislativo que criou o estado de calamidade pública, ele diz que ele tem um objetivo exclusivo para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, ele autorizou o estado de calamidade pública, o decreto fala o seguinte, nesses casos ficam suspensas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então seria uma janelinha aí para não afetar a questão da importação, por exemplo, de vacinas. Um outro ponto, ele também citou essas decisões liminares do ministro Ricardo Lewandowski, que autorizaram estados, municípios e Distrito Federal a importar vacinas, mesmo não aprovadas pela Anvisa, mas que já tenham sido autorizadas por essas agências regulatórias aí que eu acabei de citar, reguladoras, desculpe. Enfim, então há uma discussão, há um meio-campo. Como tudo no Brasil, está tudo muito confuso, né? Está tudo muito confuso. Quando chega na questão da vacina, mais confuso ainda. Mas, enfim, há uma preocupação dos governadores e há essa preocupação social. A gente que anda pelas ruas aí, a gente está vendo, eu ando pouco, né? Estou em casa, mas às vezes quando vou no supermercado, vai ali na rua e tal, e é muita gente, a pobreza aumentou muito na rua. É muita gente pobre, muita gente pedindo dinheiro. Isso com o auxílio emergencial. Na hora que esse auxílio acaba, e acaba agora, a tendência, muitos governadores temem aí situações de risco, até de pequenos casos aí de convulsão por conta da pobreza mesmo, né, que é grave, as pessoas ficam com fome. Isso é um problema muito grave que o governo tem que enfrentar, que os governos têm que enfrentar. Tá isso. Caio, e o Palácio do Planalto olha para isso e pensa em que articulação, em que liderança, em que atitude? Thaís, ontem eu conversei lá no Palácio, eu senti assim primeiro, não querem prorrogar auxílio, não querem estender o estado de calamidade. Isso é uma decisão que, pelo que eu senti, um interlocutor muito forte, assim, né? Muito peremptório, muito decisivo. Agora, por outro lado, eu questionei também, mas e aí, né? E depois, né, o que fazer, né, diante de toda essa situação aí que o Mônica e você colocaram? Não tem uma solução ainda, não tem uma solução. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive ouvi isso ontem, poxa, o presidente está de folga, né? Inclusive, acho que chegaram a tentar falar com ele, poxa, eu quero trocar, tô de fim de ano aqui. Então, não tem, primeiro, o que tem é a decisão para não prorrogar essa calamidade, para não prorrogar auxílio emergencial. Só que o que colocar no lugar ainda não tem. E pelo que eu senti, é um assunto
para o ano que vem. Não é um assunto para hoje, nem um assunto para amanhã, quinta-feira, vai ser um assunto para ser tratado a partir de segunda-feira, Thaís. Nossa, muito bem. Olha, Molica, você tem uma apuração interessante também, agora falando da reação da sociedade, né? Estamos vendo aí festas, praias lotadas, mesmo centros comerciais, rebeldia de prefeitos contra decisões mais restritivas de governadores, é o caso que está acontecendo aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro a polícia está fiscalizando e está aplicando multa, é isso? Pois é, Thaís, a gente quando comenta esses episódios, né, e agora tem esse caso aí do festão do Neymar, que, aliás, a os gente fala convidados muitas estão vezes começando a chegar, viu? Tem notícias aí nas redes sociais, eu estava olhando aqui, algumas pessoas que eu sigo já estão postando foto assim, Mangaratiba, tal, sem dizer que está indo para a festa, mas está com toda a cara de que é para a festa. Meu Deus, mas enfim. E a gente tem uma cobrança até quase moral, né, em relação a isso, mas tem uma questão legal. Existe um artigo no Código Penal 268 que prevê pena, detenção de até 1 ano, mais pagamento de multa para pessoas que infringam, vou ler aqui, determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pois é, e com base nesse artigo do Código Penal, de março para cá, de março até novembro, a Polícia Civil já registrou 510 ocorrências por infração dessas medidas. Cada um desses casos implicou no indiciamento de pelo menos uma pessoa. Então, é muito ligado à questão da pandemia, porque no ano de 2019, ano passado inteiro, foram apenas 4 casos. Esse ano já são 510 casos lá registrados na polícia. As pessoas vão ter, pelo menos ali, a chateação de ter que responder, ou ir na delegacia, ou ir na justiça, se apresentar, enfim. E esse caso foi curioso, que em março, janeiro e fevereiro, 0, né, porque a pandemia não tinha chegado com força aqui. Em março, quando o governo do Rio estabeleceu as primeiras medidas restritivas, foram 33 casos registrados. Aí foram subindo, 81 em abril, chegaram a 100 casos em julho, e a partir daí começou uma tendência de queda. Foram 48 em setembro, em agosto 48, setembro 55, outubro 29, no mês passado 22 casos. Mas, enfim, a polícia, é bom que as pessoas pensem que não é só o risco da balada ser concluída, né? Não é ser terminada pela polícia. Há o risco legal, e a lei está sendo cumprida, pelo menos em parte aqui no Rio, 510 casos é um número bem razoável, há o risco dessas pessoas aí terem que enfrentar um processo na justiça porque isto é crime. Ainda tem um crime pior, que é o 267 do Código Penal, que prevê pena de 30 anos para quem causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Então, olho no lance, né, como dizem os locutores esportivos. Olho na máscara e no próprio comportamento, né? Ô, Caio, você casa, tem feito... Pô, sabe, pra quê, né? Vai transmitir pessoas... Você imagina, são 500 pessoas nessa festa do Neymar. Se algumas dessas pessoas, algumas dezenas, contraírem o vírus, elas vão transmitir para milhares, vírus, né? Para outras dezenas, centenas, milhares. Essa confusão não vai acabar nunca, né? Um pouco de juízo não custa, né? Lembrando e respeito à lei, né? Respeito à lei, essencialmente, mas respeito à vida, né? Lembrando que ontem foram registrados 1.111 casos, mais de 75 mil novos, mais de 57 mil novos casos também de infecção em 24 horas, está alarmante. Ô, Caio, você tem acompanhado o que está acontecendo, o desenrolar aí dos debates entre a Anvisa, os laboratórios? Agora de manhã está acontecendo a reunião da Anvisa com a Pfizer, mais cedo já aconteceu a reunião com a AstraZeneca. Qual a expectativa, hein? Ô, Thaís, pelo menos por parte de poder público, de autoridades, também, infelizmente, não senti uma expectativa de que agora hoje, dia 30, né? Hoje é quarta-feira, ou seja, que essas reuniões, o povo vai sair dali e já tudo certinho, bem celebrado, vacinas chegando. Não senti isso, pelo menos expectativa de autoridades, né? Agora, de qualquer modo, não deixa de ser dois players, né, vamos chamar assim, sentando na mesa para tentar destravar um processo que está se tornando um vexame
internacional, né? Então, sob essa ótica, são pontos positivos, mas, por outro lado, não dá para a gente ter essa esperança, isso eu retratando, né? Eu repassando a avaliação de Brasília, de que hoje a gente vai ter uma super notícia, porque tem ali questões para além deles sentarem na mesa, que um é o fato, a gente falou bastante ontem disso aqui, da Pfizer não ter dose para o Brasil, porque o Brasil não contratou lá atrás. Gostei muito que o Molica ontem, né, classificou muito bem o pecado original, né, do Brasil, de não dar todos os tiros em todas as farmacêuticas. Então, se tem essa questão, não tem a vacina. Quem tem a vacina não tem a vacina para o Brasil. Esse é o grande problema, no curtíssimo prazo. E por parte do governo, fica ali aquela questão de jogar a suposta lentidão no colo da Anvisa, que também não é isso, né? Não é por aí. A Anvisa ela age passivamente aí nesse processo. Então você tem muitos passivos dos players todos que creio que a gente não vai ter uma notícia bacana hoje, né? Mas pode ser que tenha. Mas o sentimento de Brasília, pelo que eu conversei ontem, era de que isso não vai ser hoje, talvez nem amanhã, que a gente vai finalmente falar, pô, a vacina está chegando. Infelizmente, a gente tem tido mais surpresa negativa do que positiva, né? Meninos, um bom dia para vocês. Amanhã, último dia do ano, todos de branco, e dia 1º também, tá? Tá bom. Tem que mandar fazer selfie de branco, botar, porque a gente vai botar vocês aqui, quem estiver acompanhando a gente no YouTube vai conferir. Amanhã eu acho que vou terminar o programa imitando o Galvão Bueno lá no final da Copa de 94. Né? Acabou! Acabou! Vamos, faremos juntos. Faremos juntos. Gente, isso aí acabou, continua, não muda. Só a dieta que começa no dia 2. Isso é verdade. Já comecei, na verdade. Depois da folga da semana passada, a minha já comecei segunda, mas não tem jeito também, viu? Não sou otimista quanto a isso. Tá bem. Queridos, até amanhã. Acima de tudo, desinformado, né? Exatamente. É a melhor parte. É a melhor parte de ser otimista. Meus queridos, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.